Boa noite para a igreja mais linda da cidade. Como você está? Como vocês estão? Eu gostaria de convidar você agora, junto conosco, para você fechar os seus olhos, em gratidão pelo dia que você teve, pela quarta que você teve, em gratidão porque você chegou ao final do dia com saúde, a sua família está com saúde, aqueles que porventura não estão com saúde, peça agora ao Senhor, para que Ele possa restaurar, para que Ele possa curar, para que Ele possa derramar a cura sobre a tua vida. Renda-se a Ele agora em nome de Jesus, renda-se a Ele, eleve os teus pensamentos agora no altar dEle, que nada mais esteja na sua mente, no teu coração, a não ser a vontade de se render aos pés do Senhor, e fale com Ele. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Peça a Ele, vem limpar, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Declare: oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Entregue a tua vida, o teu coração, a tua família, a tua casa, e fale: meus momentos e os dias meus, meu respirar e os meus viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Declare: oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu coração. Declare: a minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Peça a Ele o teu querer e cante: oh, oh, oh.
Oh Deus, faça o teu querer em nossa vida. Possamos buscar a tua vontade. Que possamos buscar ouvir somente a tua voz. E obedecer os teus mandamentos. Buscar a tua presença. Mas para isso que possamos nos esvaziar do nosso eu. Então eu quero te convidar agora a se esvaziar de você mesmo. Que eu possa me esvaziar de mim. Que o meu eu caia por terra agora em nome de Jesus. E que tenha espaço somente para o Espírito Santo de Deus atuar. Somente para a voz de Deus falar. Para as atitudes do Espírito Santo. Vai se esvaziando agora em nome de Jesus. Fale com Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. E menos de mim. Menos. Peça a Ele. Fale com Ele. Eu quero mais de Ti. Mais de Ti. E menos de mim. Menos. Declare. De Ti. De Ti. Mais uma vez, peça a Ele: mais de Ti, mais de Ti. Ele menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Peça a Ele mais uma vez. Mais de Ti, Senhor. Mais. Oh, eu quero mais de Ti. Declare. Mais de Ti. E menos. E menos de mim. Oh, e menos de mim. Oh, e menos de mim. Oh Deus, e menos de mim. Oh, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Fale com Ele agora. Senhor, nada sou sem Ti, Deus. Nada sou sem Ti, Deus. Eu preciso de Ti.
Eu necessito de Ti. Eu não consigo dar um passo se o Senhor não permitir. Eu sou totalmente dependente de Ti. Se porventura você precisa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, você precisa esvaziar de si mesmo e se colocar totalmente na dependência dEle. Então fale com Ele que Ele cresça. Peça, fale com Ele devagarzinho. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade. Servo, baixinho, baixinho. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita. Declare de todo o teu coração, com toda a tua força, que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor. Mais uma vez, quero terminar. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Oh Deus, receba o nosso louvor, o nosso clamor, acima de tudo a nossa gratidão por ter o Senhor conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glorificado seja o Teu santo nome, Deus. Glorificado, exaltado seja o Teu santo nome. Muito obrigado por esse privilégio maravilhoso que é louvar a Ti, servir a Ti, Deus. Entregamos a vida do pastor em Tuas mãos. Toma agora o Teu servo, que ele possa falar palavras vindas do Teu trono, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Olá, querido, querida, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Nessa noite tão especial de quarta-feira, o desejo do meu coração é que a bênção, a paz e as misericórdias de Deus sejam renovadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos fazendo nessas últimas semanas uma série de mensagens a respeito do fruto do Espírito. Aprendemos sobre a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida daqueles filhos de Deus que amam a Deus e que servem a Jesus, que são frutos, isto é, que são características que se desenvolvem na vida dos filhos de Deus. Veja o Espírito Santo em nós, uma vez que nós nos enchemos dele, uma vez que nós vivemos uma vida no Espírito, e Paulo ensina-nos isso, que nós devemos buscar uma vida cada vez mais dirigida, guiada, ou, nas palavras dele, cheia do Espírito Santo, porque assim sendo, nós manifestaremos o seu fruto. E obviamente que a manifestação do Espírito de Deus em nós começa não só com a testificação no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, de que nós pertencemos a Deus, mas ela perpassa essa realidade, ela avança no sentido de trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, desenvolvendo em nós características do céu que vão fazer com que nós atravessemos essa vida com a graça de Jesus e com um poder sobrenatural para enfrentar as circunstâncias que nós atravessaremos como cristãos ao longo de toda a nossa vida. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, diz que o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, conforme nós aprendemos na última quarta-feira com o pastor Fábio, e paciência. E é exatamente sobre a paciência que eu gostaria de falar um pouco com você nesta noite. A paciência, meus queridos irmãos, é uma virtude dada pelo Espírito de Deus que continua crescendo do nosso coração quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. E quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, tanto mais esse fruto será desenvolvido na nossa vida juntamente com todos os outros demais, aqueles que nós já ouvimos sobre ele e aqueles que nós também ouviremos sobre ele. Fato é que um crente cheio do Espírito Santo é um crente que vai externar isso, ele vai experimentar isso na sua vida prática, tendo esses frutos sendo desenvolvidos na sua vida. E hoje nós vamos falar exatamente sobre paciência. Obviamente que você já ouviu esse termo antes, você sabe o que é paciência. Se você tem filhos pequenos, você sabe o que é ser paciente. Se você é casado, você sabe o que é ser paciente. Se você é funcionário, você sabe o que é ser paciente. Se você tem amigos, você sabe o que é ser paciente. Pois bem, a paciência, ela faz parte da nossa vida. Porque aonde há seres humanos, aonde nós atravessamos situações e circunstâncias, também existe a necessidade de se exercitar a paciência, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, nem muitas vezes da forma como nós planejamos para que elas acontecessem. E porque as coisas não acontecem no nosso tempo e como planejamos, nós precisamos de paciência. Paciência, muitas vezes para aceitar algumas coisas como elas são, simplesmente, outras vezes para aguardar o tempo certo de que alguma coisa aconteça na nossa vida. O salmista já tinha ensinado para nós: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência, ela é fundamental para que você espere e tenha as respostas que você busca em Deus, e para que você também consiga aguardar o tempo e a ocasião adequada para cada coisa na sua vida. E o escritor de Eclesiastes nos ensinou isso. Salomão nos disse que há tempo para tudo debaixo desse céu. Há tempo de nós beijarmos e há tempo de nós não beijarmos, há tempo de abraçarmos, nos afastarmos do abraço, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Bom, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E o nosso trabalho é saber identificar quando está no tempo correto de se fazer determinada coisa e quando nós devemos ainda continuar numa postura de espera para esse tempo. Bom, a paciência, ela é com certeza uma virtude daqueles que conseguem melhores resultados em tudo na sua vida. Eu quero compartilhar com você alguns benefícios da paciência na vida do cristão. O primeiro deles é que a paciência é uma característica que os sábios usam para atravessar a vida com o mínimo de prejuízos possíveis. Olha o que Salomão nos ensinou em Provérbios, no capítulo 14, no verso 29. Ele diz: o longânimo é grande em entendimento, mas aquele que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Ele também fala em Provérbios 16, 32 o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Ele está falando exatamente que a paciência é exatamente um produto da sabedoria para aqueles
que obtém melhores resultados ao longo da sua vida. Esperar a hora certa de se tomar cada decisão não é só um exercício de sabedoria, mas é também, com certeza, a garantia de melhores resultados. É melhor você ser paciente e aguardar que muitas vezes, quando você vai no ímpeto e resolve uma determinada situação e depois você para e pensa, você percebe que agiu pelo impulso e que aquela atitude não foi a mais adequada para aquele momento. Por isso, a longanimidade, isto é, o ser longânimo, ter pavio longo, o esperar a hora certa de se fazer as coisas, como Deus também é paciente conosco, né? Nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Você já imaginou se Deus agisse no ímpeto conosco? O que seria de nós? Como nós viveríamos? O que faríamos da nossa vida? Nós seríamos tragados pelo menos uma vez por dia, não é isso? Pois bem, também assim é conosco. Quando alguém erra conosco, a paciência é exatamente esse tempo, essa espera entre aquele momento que nós nos aborrecemos e o momento em que nós respondemos. É o momento entre você pegar um contrato na mão e você assinar aquele contrato. A paciência é o que te permite ler o contrato e saber exatamente no que você está entrando. E é um exercício de grande sabedoria fazer isso, porque muitas vezes nós fazemos acordos que não poderemos cumprir ao longo da nossa vida, mas a impaciência, a pressa de ter algo na mão ou de resolver um determinado problema nos coloca em apuros, e aí depois nós percebemos a mancada que nós damos, não é verdade? Talvez isso já tenha acontecido com você, isso já aconteceu comigo, isso acontece comigo de vez em quando. Então, se essa também foi a sua experiência, amigo, paciência. Paciência. Em segundo lugar, a paciência é o ingrediente certo para atravessar tribulações. Olha o que Paulo nos ensina. Romanos 12:12 ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Paulo ele está falando exatamente isso, que olha, nos dias que você estiver sob pressão, espere, aguarde, entenda que a sua salvação ela vem do Senhor. É tempo de às vezes a gente fechar a boca, é tempo de às vezes nós irmos para o nosso quarto, aguardarmos o momento certo, é tempo de esperar. Quando os dias são difíceis, talvez aquele momento não é o melhor momento para tomarmos determinadas decisões, para termos determinadas atitudes. É tempo de esperar. A paciência é o ingrediente certo para que você consiga atravessar determinadas situações, se ferindo menos, talvez gerando menos expectativas no seu coração quanto a você mesmo e também quanto àquilo que você receberá de outras pessoas. No tempo da adversidade, é tempo de você entrar no seu quarto e exercitar a sua paciência, lançando sobre Deus todas as suas ansiedades, conforme Pedro nos ensinou, porque é Ele que tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, a paciência é a alça que te permite carregar relacionamentos difíceis. Meu irmão, olha aqui Paulo falando aos Efésios lá no capítulo 4, no verso 2, ele diz: como prisioneiro do Senhor, irmãos, eu falo a vocês, eu peço pelo amor de Deus, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Lembra que o primeiro fruto do amor, ou que a primeira virtude do amor, a primeira virtude do Espírito é o amor. Lembra disso? Exatamente, o amor encabeça exatamente essas outras virtudes, justamente porque ela é o escopo maior de tudo aquilo que nós precisamos, ou a razão daquilo que nós precisamos receber no nosso coração para aceitar as pessoas como elas são. As pessoas são difíceis. Imagina, você também deve ser uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Se você duvida de mim, pergunte por favor a minha esposa.
E ela me suporta, irmão. Tem 14 anos que essa mulher me suporta. Aliás, tem 15 anos. Nós nos conhecemos há 15 anos e somos casados há 14. Nesses 14 anos, você acha que ela nunca tenha passado pela cabeça dela que ela poderia simplesmente pegar uma faca à noite enquanto eu estava dormindo e resolver o problema? Talvez isso tenha passado na cabeça dela. Imagina se isso nunca passou pela minha cabeça. Quantas vezes nós dormimos aborrecidos porque nós simplesmente não conseguimos resolver os nossos problemas. Mas aí, qual é a solução? Eu simplesmente tomo uma atitude, abandono a longanimidade, aceito que o meu pavio é curto e vou dizer aquilo que machuca, aquilo que magoa, aquilo que destrói? Obviamente que não, nós precisamos aguardar o tempo certo para resolver cada situação. Eu me lembro de já ter dito isso para você em outras ocasiões. Existem dias que o que a gente precisa fazer é só pedir alguns minutos, sair de casa, ir na rua, dar uma voltinha, respirar, contar até 10, se até 10 não for o suficiente, até 50, se não for suficiente, até 100, até 1000, não importa, mas nós precisamos saber qual é a hora certa de falar qualquer coisa. A Bíblia diz que a palavra dita no tempo certo, ela é boa, então espere para falar, espere às vezes para resolver uma situação, tenha paciência. Se você é aquele tipo de pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa, meu amigo, você precisa pedir ao Espírito Santo para trabalhar essa característica no seu coração. Você precisa urgentemente se encher do Espírito, porque enchendo-se do Espírito, você vai perceber que muitas vezes é melhor ser feliz do que ter razão, e que muitas vezes em nome da razão, nós pisoteamos as pessoas. Os relacionamentos, eles são mais valiosos para nós do que a verdade em um determinado momento. É óbvio que a verdade precisará vir à tona, que problemas precisam ser solucionados, que nós precisamos tratar as nossas dificuldades relacionais. Mas qual é o tempo? Será que é no momento em que os ânimos estão aflorados? Ou será que quando os ânimos estão aflorados, nós precisamos simplesmente nos abster daquele lugar, parar, refletir, pensar, respirar, pedir orientação ao Espírito Santo para então no tempo certo a gente conversar e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Talvez você vive num relacionamento difícil, talvez você tenha pensado em desistir de determinados relacionamentos, seja ele de amizade, talvez você, esposa, está orando pelo seu marido e você não vê respostas da sua oração. Aguarde um pouco mais, espere um pouco mais, tenha paciência. Eu conheço testemunhos, eu já ouvi diversos testemunhos, mas eu acompanho de perto uma família que a esposa orou mais de 30 anos pelo marido para que o Senhor salvasse, o Senhor salvou, e é uma bênção nas mãos do Senhor, resultado de paciência, de perseverança na oração. Tenha paciência, espere pacientemente no Senhor, e o Senhor, ele vai ouvir o seu clamor. Em quarto lugar, a paciência blinda o nosso coração da desistência enquanto nós atravessamos do ponto A até o ponto B. Se a paciência ela está relacionada com suportar, com aguardar, com esperar que os dias difíceis eles passem. Por outro lado, Paulo vai escrever aos Gálatas e vai dizer o seguinte, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A paciência, essa postura de paciência, ela não só é uma postura de quem está aguardando atravessar daqui para lá, de quem está aguardando uma resposta do Senhor, mas ela coloca o nosso coração em fazer o bem durante aquele tempo. Não é esperar de cara emburrada, não é sentar lá na cadeira e ficar lá emburrado assim, eu acho que isso nunca vai dar certo, mas eu vou ficar aqui porque vai que dá. Não, a paciência, pelo contrário, ela investe naquilo que está esperando. É isso que Paulo está dizendo, amigo, não se canse de fazer o bem.
porque se você continuar fazendo bem, se você não desfalecer, se você não abandonar, se você não desistir, vai chegar o tempo de colher. E é isso que eu estou dizendo para você, é isso que a palavra de Deus está dizendo para você, vai chegar o tempo de colher. Então aguarde com paciência no Senhor. Olha o exemplo de Caleb, Josué 14, verso 7 até o verso 11, ele fala assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, e por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, disse ele, o Senhor me manteve vivo como ele prometeu, e isso aconteceu há 45 anos atrás, que ele disse isso a Moisés, quando Israel ainda estava caminhando pelo deserto. Por isso hoje eu estou aqui, com 85 anos de idade. Olha como ele conclui: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Uau, que extraordinário! 45 anos esperando pela promessa, e chegou o dia da promessa, e ele diz: ainda hoje eu estou tão confiante de que isso vai acontecer, como eu estava no dia em que Moisés disse que me daria essa terra para mim e para os meus descendentes. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você serve é o Deus das promessas. Ele não falha, ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Tenha paciência e aguarde o tempo certo do Senhor, mas espere com essa atitude de quem está confiante de que de Deus receberá a bênção, a vitória, no tempo de Deus, do jeito de Deus, porque nós somos filhos de Deus e viveremos sustentados, guardados, abençoados por Ele. E por último, para a gente finalizar, a paciência revela a espera do nosso destino final. Uau! Jesus está voltando daqui a pouco. E é exatamente a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa fé é que nos possibilita aguardar esse dia. Veja, as pessoas estão dizendo: há tanto tempo vocês estão dizendo que Jesus irá voltar. Mas nós continuamos esperando. Se nós esperamos em Deus para que no tempo histórico da nossa vida, bênçãos aconteçam na nossa vida, promessas se cumpram na nossa vida, se nós esperamos, aprendemos a esperar que há um tempo certo para cada coisa debaixo desse céu, se nós aprendemos a esperar a hora certa de falar determinadas coisas, resolver determinados problemas, se a paciência nos permite agir com um pouco mais de cautela, ler os contratos, dar passos com maior segurança, esperar e não responder na hora, a paciência aqui, ela revela a espera, a nossa espera quanto ao nosso destino final. Daqui a pouco mesmo, irmão, Jesus estará voltando para a sua igreja. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 23 ao verso 25, ele diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos do lado de dentro, esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção desse corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem é que espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, então nós aguardamos com paciência. Amigo, daqui a pouco Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Eu e você, nós estaremos com Ele eternamente. Essa não só é a expectativa do nosso coração, mas é a nossa certeza. E porque nós sabemos que nós estaremos com Ele eternamente, então nós esperamos, e como eu te disse no ponto anterior, a nossa espera não é uma espera solitária, uma espera com a família de Deus. A nossa espera não é inerte, ela é
ativa, enquanto nós o esperamos, nós trabalhamos por Ele, nós o servimos, nós vivemos para Ele. Então que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo em você gere essa paciência do céu, essa capacidade sobrenatural de aguardar o tempo de Deus na sua vida. Acredite nisso, querido. Nenhuma promessa do Senhor para a sua vida deixará de se cumprir, porque o Senhor é fiel. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã e a sua fidelidade é grande. Deus é longânimo em nos amar. Deus é longânimo em nos perdoar. Deus é longânimo em aguardar o tempo do arrependimento de cada um dos seus filhos. Que nós aprendamos também a sermos pacientes de que esse Deus que nos esperou todo o tempo da nossa vida para nos ter em seus braços e para nos chamar de filhos, agora esse mesmo Deus está desenvolvendo dentro de nós essa capacidade sobrenatural de aguardar por Ele, de esperar por Ele, e enquanto esperamos, sejamos filhos de Deus, agentes de Deus nesse mundo. Gostaria de orar com você, concluindo então essa palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelos teus filhos. Obrigado porque o Senhor está alongando o pavio dos teus filhos, de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a cada momento da nossa vida, nos enchermos do Espírito, porque é só isso que precisamos e o restante o Senhor já está fazendo. Pedimos que o Senhor nos ajude a atravessar todas as intempéries de nossa vida, na certeza de que o Senhor está agindo, e por isso não desesperaremos e por isso não ficaremos ansiosos, mas, ó Deus, revelaremos quem o Senhor é, através de uma espera ativa, e ao mesmo tempo também nós viveremos de maneira sábia, inteligente, conforme o Senhor quer que teus filhos vivam nesse mundo. Muito obrigado, nós agradecemos por essa oportunidade de te adorar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o seu restante de semana seja abençoado. Até domingo, quando nós nos encontraremos para adorar ao Senhor. Fique na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.